Fala pessoal desse canal, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Hoje eu quero falar com você sobre um papo interessante. Hoje eu quero falar com você sobre o medo. Sim, eu tava pensando em vir aqui conversar com vocês sobre isso. O medo é uma coisa que eu também tô aprendendo a lidar. Às vezes eu sinto muito medo. Eu sou uma pessoa assim um pouco medrosa, mas eu tenho refletido sobre isso. E eu gosto muito de estudar sobre neurociência, sobre psicologia. E alguns dias atrás eu estava assistindo um podcast que me fez refletir muito sobre isso. E a neurocientista, ela estava falando sobre um efeito que acontece na mente da pessoa, chamado efeito placebo. O que é isso? Imagine que uma pessoa, ela tá sentindo muita dor de cabeça, por exemplo, muita dor de cabeça. E alguém chega para ela e dá uma pílula de açúcar para essa pessoa. Então, essa pessoa colocou tanta fé que ela estava tomando um remédio que a curaria, que ela começa realmente a parar de sentir aquela dor intensa. E isso também acontece ao contrário, que é o efeito nocebo. Por exemplo, se a pessoa, ela, por exemplo, digamos que a pessoa está em uma mata, né? E a pessoa esteja em uma mata e muitas pessoas já tinham falado para ela que naquelas matas, por exemplo, tinha muita cobra. E de repente, ela simplesmente um bichinho picou ela. Mas aí ela começa a acreditar que ela foi picada por uma cobra de verdade. Ela começa a sentir dor, ela começa a passar mal, como se realmente ela fosse picada pelaquela cobra, porque ela está acreditando que ela foi e o cérebro começa a liberar substâncias que faz aquela pessoa sentir realmente aquela dor. Por exemplo, ela falou um caso sobre dois pacientes que tiveram diagnóstico trocado. Tinha um paciente, né, que não tinha um câncer, não estava em estado terminal, e tinha um que estava em estado terminal e morreria em 3 meses. E aí foi trocado. E aquele paciente que recebeu o diagnóstico trocado, que morreria em 3 meses, o que aconteceu? Ele começou a se preparar para morrer. Isso aconteceu, tá? Aconteceu realmente. E ele começou a se preparar para morrer, ele começou a se despedir da família, ele começou a preparar tudo. E realmente, em 3 meses, ele acabou morrendo. E quando foi fazer a autópsia, ele percebeu que ele não tinha câncer nenhum. Ou seja, ele morreu porque ele acreditou que ele realmente estava com aquilo. Milly, o que você está querendo dizer sobre isso? Sabe, eu tenho pensado muito sobre isso. O Senhor sempre fala comigo para eu não temer, para eu confiar no Senhor, sabe? E às vezes, quando acontecem muitas coisas ruins na nossa vida, a gente acaba ficando realmente com medo. A gente acaba criando um padrão na nossa mente, um padrão na nossa cabeça. Ai, que vai acontecer aquilo novamente, que não sei o quê. E aí, quando eu vi essa neurocientista, essa psicóloga falando sobre isso, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu preciso vencer esse medo. Porque a gente às vezes acaba atraindo para nossa vida aquilo, sabe? Então, assim. E a Bíblia mesmo fala, né, que assim como imagina a nossa alma, assim é. E a Bíblia fala muitas vezes que pessoas que foram curadas, Jesus faz questão de dizer, foi a sua fé que te curou. Então, assim como o que eu quero dizer, queridos, é que assim como nós colocamos a nossa fé, que nós vamos conseguir aquele emprego dos sonhos, que nós vamos conseguir alcançar aquele objetivo, assim como nós colocamos a nossa fé, que nós vamos alcançar aquilo que a gente deseja e a gente acaba alcançando, se nós colocarmos a nossa fé em algo negativo, muitas vezes pode acontecer aquele algo negativo. Sabe, a ciência está explicando esse feito, porém, o que eu quero dizer é que nós possamos vencer, né, enfrentar os nossos medos e dizer,
Não, em nome de Jesus vai acontecer na minha vida aquilo que Deus quiser que aconteça, em nome de Jesus, sabe? Começa a orar sobre isso. E talvez eu esteja falando aqui para pessoas que estejam passando por uma situação difícil, talvez uma pessoa, alguém que esteja passando até mesmo por um diagnóstico difícil, e talvez você está pensando coisas negativas sobre a sua vida, e talvez o Senhor me ministrou no meu coração para gravar esse vídeo aqui só para te dar uma palavra de esperança e colocar no seu coração que traga à memória aquilo que te dá esperança. Né? Traga à sua memória coisas boas, memórias positivas, pensamentos positivos, sentimentos positivos. Que essa semana a gente venha se comprometer em ter pensamentos positivos. Eu só quero ter pensamentos positivos. Se comprometa assim com você mesmo. E todas as vezes que vier um pensamento negativo, que vier algum sentimento assim, não vai dar certo. Vai acontecer aquilo, aquilo outro. Sabe, não sei se você conhece a Jessie Maia. Ela fala muito sobre isso, ela fala sobre pensamentos positivos, e ela fala que porque ela sofreu muito na sua infância, ela passou por... ela teve um lar desestruturado, uma família desestruturada, ela foi abusada pelo pai dela durante 15 anos da vida dela. E depois ela começou uma sequência de relacionamentos ruins, sabe? E ela quis sair da casa do pai dela, então ela se envolveu com um homem que era alcoólatra e que ela sofria, e depois ela foi se envolver com outro homem que era alcoólatra, que ela também sofria, e até que ela teve um encontro com Jesus, e aquilo foi quebrado na vida dela. Deus colocou um homem bom na vida dela, uma pessoa boa, mas ela fala, né, em suas pregações, que não tinha um dia que ela não esperava que algo ruim fosse acontecer com ela. Ela começou a trabalhar aquilo. E talvez a gente já passou por tantas coisas nessa vida que às vezes a gente acorda e fala assim, vai acontecer algo ruim, sabe? Você tá vivendo um momento incrível na sua vida, você tá com uma pessoa maravilhosa e de repente você fica pensando assim, será que vai acontecer isso? E vai acontecer aquilo, sabe? Então nós vamos lutar contra isso. Nós vamos lutar contra isso. Nós vamos nos agarrar à fé, nós vamos nos agarrar às coisas positivas, sabe? Vamos trazer ao nosso coração palavras positivas, pensamentos positivos. E às vezes até você vive num contexto onde as pessoas só sabem falar palavras negativas sobre você. E se for preciso, você precisa sair desse lugar. Você precisa sair desse meio, você precisa sair dessa rodinha, sabe? E venha para um lugar aonde você vai ser abraçado, acolhido, onde pessoas vão ter pensamentos positivos sobre a sua vida, sabe? Então, esse estudo me fez pensar sobre isso. E daí eu estava assistindo uma série e eu achei interessante que foi citado novamente a psicóloga, uma psicóloga na série, estava falando justamente sobre isso, que em um estudo onde foi transportado um navio, transportava vinho. Só que nesse navio tinha um congelador enorme, né, que levava vinhos. E muitos funcionários. E daí, só que quando chegou no lugar ao qual ia levar aquele vinho, né? E já tinha feito todo o transporte, toda a entrega e tal. O que aconteceu? Um funcionário ficou preso dentro do congelador. Dentro do congelador que transportava o vinho. E daí, as pessoas não perceberam, né? Não perceberam que ele estava preso. E ele morreu dentro do congelador. O que aconteceu? Essa psicóloga estava falando que enquanto ele achou alguma coisa lá dentro do congelador, né, que ele escreveu que ele estava sentindo que os seus pés estavam congelando, que ele ia sentindo que as suas mãos estavam congelando, que ele ia sentindo que seus órgãos estavam congelando e que ele ia sentindo um sufocamento, e depois acharam ele realmente morto dentro daquele congelador. E quando foi fazer, né, a verificar o que aconteceu com o tal, as pessoas ficaram admiradas. Por quê? Porque o congelador estava somente em 18 graus. Então, em 18 graus, não tem como a pessoa morrer. Entendeu? Em 18 graus, não tem como uma pessoa morrer.
Só que ele acreditou que estava naquela temperatura ao qual tinha sido transportado os vinhos. Porque assim que foi transportado, eles diminuíram a temperatura do congelador. Então, assim, não tinha como, mas ele acreditou tanto. Então, isso é o efeito nocebo. E que é um efeito negativo que acaba produzindo no nosso cérebro substâncias e a pessoa acredita. Não sei se você já viu alguém, você já ouviu alguém fala assim, fulano morreu de tristeza. De tanto que aquela pessoa ficou pensando aquilo, pensamentos negativos, pensamentos tristes, pensamentos oprimidos, e aquilo ali foi criando uma depressão, e aquela pessoa se foi sentindo, parando de ter vontade de viver, sabe? E aquela pessoa foi acreditando naquilo. Então, pessoas do meu canal, se o Senhor ministrou isso no meu coração, se eu vim aqui falar, compartilhar com vocês, nós vamos trazer pensamentos positivos sobre as nossas vidas, nós vamos trazer palavras positivas sobre a nossa vida, nós vamos trazer sentimentos positivos sobre a nossa vida. Não sei como você está, não sei como está a sua vida, mas a palavra que eu sinto de falar com você sobre essa reflexão que eu estava fazendo é: pense coisas positivas. Traga no seu coração coisas positivas. Traga no seu coração coisas positivas. Não importa como está a sua vida neste momento. Talvez esteja um caos total. Traga coisas positivas, né? Traga à sua memória coisas que te tragam esperança, tá bom? Foi isso que eu quis compartilhar com você. Um cheiro, um abraço no seu coração. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.